Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Como foi o seu final de semana? Que a paz do Senhor nesta manhã encha mais uma vez o seu coração, a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Passando para deixar para você mais uma palavra de vida ao seu coração. Mas antes, vamos fazer o nosso exercício espiritual. Inspira, respira e não pira, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe do seu ontem, do seu hoje e do seu amanhã. Então não há nada que fique, oculto aos olhos de Deus na nossa vida, e os planos do Senhor são melhores que os nossos. Aleluias! Então hoje Deus te deu mais uma oportunidade de vida, de acordar na sua santa presença. Eu quero compartilhar com você mais uma palavra ao seu coração. E ela está aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7. Amém? Onde está escrito. Aliás, nós vamos ler o versículo 4 em diante, melhor. Onde está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Olha que delícia. Ele não está longe, ele está perto. Perto está o Senhor, aleluias. Não andeis ansiosos. Vou dizer de novo, não andeis ansiosos. Outra vez, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, aleluias. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com a ação de graças. Aleluias! E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluias! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Quem hoje em dia não anda ansioso, não é verdade? E a palavra de Deus fala aqui: não andeis ansiosos por coisa alguma. Queridos, praticamente nos dias de hoje, nós podemos dizer que a ansiedade, a angústia, a depressão, a preocupação que gera ansiedade tem sido o mal deste século. Tem destruído muitos sonhos, muitas vidas. O que é a ansiedade? A ansiedade, aleluias, ela é uma reação natural do nosso organismo em situações difíceis, em situações que nós não conseguimos resolver e não sabemos como agir. Então a ansiedade é um mal causado, que tem causado, é um sentimento, que tem causado muito mal às pessoas, ao nosso coração, à nossa família, E a palavra de Deus fala aqui, não andeis ansiosos. Muitos nos dias de hoje carregam dentro de si ansiedades, preocupações silenciosas, que não sabe com quem falar, com quem desabafar. Muitos, perdem horas de sono por causa da ansiedade. Outros, queridos, se sentem, eles sentem medo constante, tem medo de tudo. E a palavra de Deus fala que o medo, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem, de ousadia
e de fé, aleluias, né? Outras pessoas, né? A mente não descansa, passa 24 horas por dia pensando em alguma coisa, pensando em como resolver um problema. E a palavra de Deus, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, o Senhor nos diz: filhos meus, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo nós devemos apresentar ao Senhor, através das nossas orações, as nossas petições, as nossas necessidades, né? E entrar também com a ação de graças, crendo que Ele vai ouvir e vai cumprir o propósito e a vontade dEle na nossa vida. Outra coisa, a ansiedade, ela nos desgasta, ela nos cansa. A ansiedade rouba a nossa paz, ela rouba a nossa alegria de viver, ela rouba o nosso descanso, as nossas horas de sono. É um sentimento ruim que nós precisamos aprender a entregar nas mãos do Senhor, até mesmo este sentimento, ansiedade, preocupação. A ansiedade, queridos, ela nos desgasta, ela causa um desgaste físico, emocional, psicológico, espiritual. A ansiedade nos leva, muitas vezes, leva muitas pessoas à ruína, a perder o melhor de Deus, a frustrar. Então não permita que o seu coração seja cheio de ansiedade, mas que ele seja cheio de Deus, cheio de fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor, e a ansiedade, ela rouba a nossa fé, queridos. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Ela produz em nós fé, ela produz em nós paz, ela produz em nós alegria. A palavra de Deus é saúde e cura para o nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual. A palavra de Deus é cura. Então nós precisamos ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, confiar na palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Outra coisa que eu quero deixar para você: Deus na sua palavra. Pode ver que a palavra de Deus é cheia de lutas, de guerras, de batalhas. Deus em sua palavra nunca nos prometeu uma vida sem lutas. Sem luta não há vitória, queridos. Jesus fala: no mundo você terá luta, você terá aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e nele nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Então Deus nunca nos prometeu que não teremos lutas, mas Ele prometeu estar presente conosco, a sua presença na nossa vida, em cada luta, em cada batalha, em cada deserto. Ele fala: eu irei adiante de ti, não temas, porque eu, o Senhor teu Deus, aleluias, sou contigo por onde quer que andares. Olha que delícia isso, não é verdade? E aqui na palavra de Deus eu quero ensinar para você algo mais sobre a ansiedade. Não deixe a ansiedade controlar a sua vida. Não deixe a ansiedade controlar as suas emoções, roubar a sua paz, roubar a sua alegria, roubar, né, o seu brilho, porque o brilho que há em nós é o brilho da glória e da presença de Deus. Então não deixe a ansiedade roubar isso, queridos, de você. Em nome de Jesus, a ansiedade excessiva em nós, elas sabem o que elas fazem? A ansiedade excessiva gera falta de fé. Significa que nós muitas vezes lemos a palavra, mas não nos agarramos a ela.
não tomamos posse do que a palavra diz. Então a ansiedade excessiva, infelizmente, ela nos deixa incrédulos, ela nos deixa incapazes, ela nos deixa fracos e muitas vezes derrotados, porque ela nos leva a perder a visão, o alvo e os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Não é verdade? Outra coisa, a palavra de Deus fala que a oração, ela é o bálsamo. Em tudo, diz aqui, nós devemos apresentar ao Senhor as nossas petições. Então, a oração, ela é o bálsamo. Ela é o remédio que nós precisamos para todas as áreas da nossa vida, inclusive para as nossas ansiedades e preocupações. Né? A palavra de Deus e as nossas orações é o bálsamo, ela é o remédio que nós precisamos. E saiba de uma coisa, as portas e as janelas dos céus nunca se fecham diante de nenhuma das nossas orações. Deus está com seus ouvidos atentos a todas as nossas orações, ao nosso clamor. Muitas vezes Deus responde sim, toma a sua bênção. Outras vezes Deus responde, espera, confia, eu estou trabalhando, eu estou preparando a sua vitória. E outras vezes Deus responde, filhinho meu, filhinha minha, não, esta não é a minha vontade para a sua vida. Nós precisamos aprender a conhecer a voz do Senhor, a obedecer, a ouvir e obedecer e aceitar, porque a vontade do Senhor para mim, a vontade do Senhor para você, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A oração, ela não diminui o tamanho do problema. Sabia disso? O problema pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser enorme, pode ser gigante. Mas a oração, ela não diminui o tamanho do nosso problema, mas ela nos revela o tamanho do nosso Deus. É um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus do impossível, um Deus de milagres, um Deus que sara, que cura, que muda histórias, que vivifica, chama a existência, que restitui, que ressuscita. Este é o nosso Deus, grande, maravilhoso e poderoso Deus da nossa vida. Este é o nosso Deus. Amém? E outra coisa que eu quero deixar aqui para você, antes de encerrar, aleluias, não deixa a ansiedade roubar o seu presente. Ontem já passou. O ontem acabou, não volta mais. O amanhã está por vir. Deus nos deu o dia de hoje. Alegremos nele. Agradecemos ao Senhor por este dia. Vivamos este dia como se fosse o último dia da nossa vida, cheio da bênção, da graça e do amor de Deus. Vivamos o hoje. Deus nos deu o hoje. A ansiedade, ela rouba o nosso amanhã, porque ela nos leva a agir por conta própria. E muitas vezes ficamos frustrados, porque não conseguimos aquilo que sonhamos, que queremos, não conseguimos resolver os nossos problemas. E tem coisa que não depende de nós, não depende dos outros, mas única e exclusivamente do nosso Deus que vê, que sabe e que pode todas as coisas. Amém? Só para encerrar, Provérbios 12:25 diz assim: a ansiedade no coração do homem o deixa abatido. Não é verdade isso? A ansiedade no nosso coração nos deixa abatidos. Então, descansa no Senhor. Não ande ansioso, não ande ansiosa por coisa alguma. Confia no Senhor. Confia
Ele já está agindo em seu favor. Não seja dominado pela ansiedade, pela depressão, pelo rancor, pela mágoa, pela tristeza. Não seja dominado por isso. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos que ser cheios, não de ansiedade, não de angústia, não de depressão, não de opressão, não de tristeza. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque Ele gera em nós vida. Amém. Se você recebeu essa mensagem aí no seu coração, né? Curte aí, comenta, né? Compartilha com alguém que você sabe que anda muito ansioso e que precisa descansar no Senhor. Se você puder, só para mim saber que você está participando, escreve aí para mim assim, ó: